Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, responsável pela disciplina Teoria da Literatura 2, e hoje vamos dar continuidade ao módulo 2, que tem por título Estudos do Gênero Narrativo. Hoje será estudada a unidade 2, Narrativas Imagéticas e Verbais. E para iniciar essa exposição, é importante a gente relembrar o conceito de texto, né? O estudioso Villagra vai nos dizer que o texto é entendido como um discurso socialmente estabelecido, não necessariamente escrito. E aproveitando essa definição dele, eu peço que vocês deem uma olhadinha aí na segunda tela, a tela que está à direita, é uma tela que tem por título Vingança, e embora não haja nenhum texto escrito, a gente percebe aí, né, um texto verbal, né, está acontecendo aí um diálogo, né, duas mulheres estão conversando, né, e o assunto que paira aí nesse contexto é o da vingança. Então, por aí, né, aproveitando essa tela, é importante a gente lembrar, né, que ter o conceito de texto, que não é necessariamente o que está escrito, né? Ele também pode estar no plano da oralidade. O Villagra também menciona que cada texto narrativo tem suas próprias características, né? Cada texto narrativo tem a sua característica bem marcante, e é isso que a gente vai desenvolver nessa exposição, nessa aula. Nas narrativas, sempre se relata, se conta uma história, isto é, se transmite uma mensagem que está inserida em tempo e espaço específicos. Portanto, narrativas literárias são textos narrativos que pertencem à literatura. Alguns exemplos tradicionais de narrativas literárias são romances, contos e crônicas. E é interessante, né, quando a gente vai pensar nas singularidades de cada texto narrativo. Existe uma estudiosa, uma escritora norte-americana, que tem alcançado bastante repercussão, bastante notoriedade nas mídias, que é a Laurie Moore. E ela fez um interessante apontamento, né, sobre as especificidades do conto e as especificidades do romance. E ela disse o seguinte, olha, um conto é um affair, um romance é um casamento, um conto é uma fotografia, um romance é um filme. Então ficou bem delineada a questão da extensão do conto, né, que tende a ser mais curto, e do romance, que tende a ser mais extenso, né? Então, é muito interessante quando esses escritores, eles se aventuram, né, a fazer comentários que são próprios de críticos literários, e muitas vezes esses comentários são muito bem construídos e exemplificativos para nós estudiosos da literatura. Então, né, voltando ao Villagra, ele vai nos ensinar que romances, contos e crônicas são narrativas verbais nas quais o texto verbal escrito é predominante e é o meio utilizado pelo narrador para contar a sua história. Lembrando que existem também as narrativas híbridas, que fazem uso do texto escrito de uma maneira em que o texto em prosa, tal como você lê, como você lê na Bíblia, né, aquele formato de prosa, e também há páginas em histórias em quadrinhos, né? Existem narrativas que são verbais e que têm essa característica de mesclar, né, mídias diferentes, considerando aí que um texto escrito, né, tal como você lê numa página de Bíblia, é uma mídia, e uma história em quadrinhos é também considerada mídia. Então, é importante deixar isso explícito, né? A questão de textos intermídios. Eu vou explicar isso mais adiante, mas por hora eu preciso mencionar também a questão do suporte, né? Nós estamos falando aqui de narrativas, e muitas vezes a narrativa originalmente, né, está no suporte de livro impresso, né, como
coloquei aí para vocês verem a obra Dom Casmurro, na sua versão original, a capa, né? A capa original. Então, muitas vezes está no formato assim, de livro impresso, mas você também pode encontrar o mesmo livro, né? A mesma narrativa, na modalidade de histórias em quadrinhos, por exemplo, né? Então, o suporte, né, pode ser modificado. Ou você também, um outro exemplo que poderia ser aplicado aqui, ficaria também ficaria correto, né? Você ter do suporte impresso, né, para o suporte digital. Ter o mesmo livro, né? O mesmo livro no formato que está no formato impresso, no formato digital. Bom, quando a gente para pensar a questão das narrativas com a arte literária, a gente vai perceber, né, que a literatura nasce da literatura. Cada nova obra é uma continuação de uma outra anterior, seja por consentimento ou por contestação. Um exemplo bastante interessante é aquela obra do escritor Nobel de Literatura Portuguesa, o escritor Nobel em língua portuguesa, o José Saramago, que ele elaborou um livro intitulado O Evangelho segundo Jesus Cristo. E aí, então, para elaborar esse livro, ele pratica a contestação de um livro que já existia, que no caso era a Bíblia, né? Então, os seus personagens principais, que são Deus, o diabo e Jesus, eles são bem diferentes dos mesmos personagens, né, que estão inseridos na Bíblia. Por quê? Deus é mau, o diabo é bom e Jesus não quer morrer na cruz, não se considera salvador, ele quer apenas ter uma vida, digamos assim, normal, né? Sem ter nenhuma ligação com religião, sem se propor a dar a sua vida para perdoar os pecados dos outros. Então, é um exemplo, né, de narrativa que surge, né, por meio da contestação, que também poderíamos aqui aplicar a palavra intertextualidade, que também se faz presente nesse exemplo que eu mencionei, e também a palavra paródia, né, quando o escritor se propõe a fazer um novo livro, né, dialogando com uma obra anterior, praticando inversões, praticando modificações bastante acentuadas em relação à obra anterior com a qual ele está dialogando. Então, escrever pois, dialogar com a literatura anterior e com a contemporânea, tá? São ensinamentos aí da Leila Perrone Moisés, no que se refere à compreensão da arte literária, do funcionamento, né, da arte literária. Quando a gente pensa, então, né, nos tipos de narrativas, nós nos deparamos com o ensinamento de Villagra, para o qual existem as narrativas verbovisuais, tá? E seguindo essa lógica, vocês vão perceber narrativas bastante imagéticas, né? Como as histórias em quadrinhos, as tirinhas, as histórias contadas em suporte digital. Essas narrativas também são narrativas literárias, mas são denominadas narrativas verbovisuais. E as narrativas verbovisuais, elas se valem tanto de imagens quanto de palavras escritas para contar uma história. E o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês é o do trabalho literário, o trabalho artístico do William Blake. William Blake foi um poeta inglês que viveu de 1757 a 1827, e ele tinha uma característica muito interessante no seu trabalho artístico, que é o fato de que ele escrevia e ilustrava os seus próprios livros. Então, você vai se deparar com ilustrações magníficas que ele fez, né? Inclusive, ele tem um estilo único, os desenhos, as ilustrações, melhor dizendo, que ele fazia, elas são tão, assim, diferenciadas que você não confunde com a de outro ilustrador. Então, se você se propor, por exemplo, a fazer uma rápida pesquisa na internet, num site que venda livros, né, como o site da Amazon, digitar lá William Blake e dar uma olhadinha nas capas dos livros dele
só pelas capas você já vai ter uma noção da originalidade das ilustrações que ele praticava, e são ilustrações únicas, ele tem um estilo único. Ele escreveu O Matrimônio do Paraíso e do Inferno, Canções da Inocência, Canções da Experiência, e ele mesmo fez as ilustrações, e ele também se propôs a ilustrar livros de outros escritores, principalmente daquele livro clássico A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Ele fez ilustrações muito legais, ele fez ilustrações muito originais, muito interessantes para esse livro. Então, pessoal, seria um exemplo bem apropriado de narrativa verbo-visual. Você vai ter, então, no trabalho do William Blake, você vai ter as palavras escritas e as imagens, tá? E elas vão ali, de uma forma conjunta, te levar para um universo ficcional que é uma experiência única, tá? Nas narrativas verbo-visuais, a linguagem visual é tão importante para o desenrolar da história quanto o texto, quanto a linguagem verbal, tá? Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ampliar o slide que está exposto aí para vocês, vocês vão ver que eu selecionei 2 páginas de uma história em que há o texto escrito e há a ilustração, e ambas as mídias são importantes para se acompanhar a história, tá? Façam essa atividade depois de leitura, que vocês vão ter aí mais 2 exemplos muito interessantes para a compreensão do alcance das narrativas verbo-visuais. Bom, as narrativas também, né, no campo das narrativas, no grupo das narrativas, melhor dizendo, existem as narrativas puramente imagéticas, né, que podem ser exemplificadas como os livros-imagem, aqueles livros que contam histórias por meio de ilustrações feitas página a página e que são geralmente voltados a crianças ainda não alfabetizadas. Dentro desse grupo, o Villagra vai dizer também que as charges podem ser incluídas, tá? O conceito de imagem é o que vai aparecer na sequência do ensinamento do Villagra. Ele vai dizer que a imagem é um tipo especial de representação, quase pictórica, que descreve a informação e ocorre no meio espacial. Assim, podemos pensar em imagem como uma representação visual da informação. E da representação visual, né, nós vamos chegar à visualidade, em específico aqui, né, na visualidade que a narrativa literária pode ter. Ou seja, fechando o pensamento do Villagra, né, a imagem mais comum na literatura é a verbal. Então, por exemplo, quando você lê um texto poético, né, você lê o verso de um poema e as palavras, né, vão acionar a sua mente, né, a uma visualização de uma imagem, certo? É o que o Alfredo Bose, um importante teórico da literatura brasileira, da teoria literária em geral, ele vai dizer da seguinte forma: a palavra busca a imagem, tá? Ou seja, a palavra, né, no texto literário, a palavra vai evocar a imagem, ela vai fazer você, né, a sua mente, né, chegar à produção, né, à visualização de uma imagem. E então, nesse sentido, a gente pode levar em conta também o que o teórico Ítalo Calvino dizia. Ele afirmava que as imagens nítidas e incisivas são aquelas mais memoráveis. Ele dizia isso porque ele era um defensor do princípio da exatidão sempre que possível, tá? Então, ele dizia, quanto mais nítida a imagem, mais memorável ela vai ficar, né? Mais presente também na percepção do leitor. Então, ele dizia que defendia a exatidão, mas a exatidão sempre que possível, tá? Esse sempre que possível é importante a gente se atentar a esse termo, né? Porque nem sempre a imagem produzida vai ser assim tão exata para o leitor, pelo menos no primeiro momento da leitura. Eu vou explicar isso na sequência para vocês, tá?
No próximo slide, a gente vai aqui se atentar para a questão da metáfora, tá? No entendimento do Villagra, né, uma importante modalidade da imagem verbal é a metáfora. O que é a metáfora? É uma figura de linguagem que propõe uma comparação não literal entre elementos que compartilham características em comum. Então, por exemplo, se você vê um rapaz dizer para uma moça, você é uma flor. Então, aí você vai perceber a metáfora, né? Porque você tem elementos diferentes, tem a moça e tem a flor, né? A comparação não pode ser literal, né? Porque se fosse literal, teria a palavra, deveria ter a palavra como, né? Quando você diz, você é como uma flor, aí então se percebe a comparação, né? A palavra como assinala essa comparação. Ou se você diz assim, você é tal qual uma flor, também aí fica da mesma forma evidenciada a comparação, né? Porque o tal qual é sinônimo de como. Mas a metáfora, ela se evidencia pelo verbo ser, né? Você é uma flor. Então aí você tem elementos diferentes, né? Que compartilham características em comum a ponto de o verbo ser acabar sendo escolhido para fazer esse apontamento, né? Essa construção literária, tá? Então a gente percebe, né, que se um jovem diz para uma moça, você é uma flor, dizer então que essa moça tem a beleza de uma flor, a originalidade, o cheiro agradável de uma flor, enfim, né? A formosura de uma flor. Então, nisso se evidencia a metáfora que o Villagra, então, está nos dizendo, né, que é uma modalidade, né, uma figura, né, uma figura de linguagem que suscita importantes imagens no texto verbal. Podemos pensar na metáfora como uma imagem verbal, já que costuma ser utilizada na literatura, seja na poesia ou na prosa, para facilitar a visualização de uma ideia pelo leitor. A metáfora aumenta a expressividade da narrativa literária, uma vez que ajuda o leitor a captar melhor a intenção do narrador. Tá? Então, a metáfora se faz muito presente nas narrativas. Um outro exemplo que o Villagra vai nos trazer, né, é quando um narrador diz: o encontro foi bem sucedido por um lado, Maria achou o menino um gato, e mal sucedido por outro, ele achou uma girafa. Tá? Então, também um exemplo de metáfora aí escolhido pelo Villagra. Tá? Nesse caso, né, nós vemos a metáfora como bastante visual, pois o narrador gera na cabeça do leitor uma imagem de um encontro entre um menino bonito e uma menina bastante alta. Assim, mesmo que os personagens não tenham sido descritos minuciosamente, por meio da metáfora, o leitor pode imaginá-los. Então, se o menino era um gato, né? Se a Maria achou o rapaz um gato e o rapaz achou a Maria uma girafa, então a gente percebe nessas metáforas, né, conforme o Villagra evidenciou, que a Maria achou o menino bonito, né? Mas o rapaz achou ela muito alta, achou uma moça de uma estatura elevada, talvez, né? Talvez um tanto destoante. Bom, o Ítalo Calvino, aliás, voltando aqui um pouquinho nesse slide, eu preciso pontuar para vocês, né? Quando eu mencionei que a metáfora, esse slide a qual me refiro, a metáfora, a gente pode pensar na metáfora como uma imagem verbal, né? E já que ela costuma ser utilizada com frequência na literatura para facilitar a visualização de uma ideia pelo leitor. Aqui faltou mencionar que há casos, pessoal, em que a imagem, né, que o leitor, quando o leitor faz a primeira leitura de um texto verbal, de um texto escrito, pode acontecer de a imagem que o texto está tentando evocar no leitor seja um tanto estranha, a ponto de o leitor precisar realizar uma segunda ou terceira leitura para que fique clara a mensagem, né, que o narrador, que o autor do texto quer transmitir.
A gente tem um exemplo bastante bizarro, né? Quando você olha o texto bíblico, o texto literário da Bíblia, quando você, por exemplo, lê o capítulo 7, o versículo 5 do livro de Daniel, você vai ver o personagem, o narrador Daniel, né, narrador protagonista, ele vai relatar um sonho. Olha só como que ele relata esse sonho. A seguir, apareceu a mim um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Então, é interessante, né? A pessoa fazendo a primeira leitura, ela, por acontecer de o narrador estar falando de algo que não existe no plano material, por ele estar relatando um sonho que tem um aspecto fantástico, né? Então, talvez o leitor precise fazer mais uma leitura, mais uma segunda ou terceira leitura, para conseguir ter certeza, né, da imagem que o texto está sugerindo, né, que o texto está ali tentando evocar. Porque não é comum, né, um urso trazendo 3 costelas entre os dentes. Então, é algo que não faz parte do mundo habitual em que a gente vive. E nesse mesmo texto de Daniel, também o narrador vai falar que sonhou com um animal que era como um leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 asas de ave. Então, quando se faz essa primeira leitura, parece que é preciso, assim, respirar e refazer a leitura para conseguir internalizar corretamente, né, a imagem que está sendo proposta. Então, é isso que eu queria delinear para vocês. Na sequência, né, nós estamos aqui na parte da projeção, agora é a parte do Ítalo Calvino, que nós já mencionamos há pouco. Agora a gente vai considerar aqui o que ele entende por visibilidade. Villagra explica essa situação da seguinte maneira: o poder das palavras suscitarem imagens e fazerem o leitor pensar é um dos valores literários prezados por Ítalo Calvino, que chama esse valor de visibilidade, ou seja, a projeção visual e plástica da linguagem verbal. O Ítalo Calvino ele deixou-nos muitas lições de escrita, né? E então uma delas é essa questão da importância da visibilidade, né, no texto literário. Segundo Calvino, conforme a maior ou menor eficácia do texto, somos levados a ver a cena como se esta se desenrolasse diante de nossos olhos. E aí, na sequência, ele vai dizer como que um texto literário pode ser classificado como bom, né? O que torna um texto literário melhor do que outro. Ele vai dizer isso aqui nas entrelinhas, né? Ele se expressa da seguinte forma: imaginar a história é um ato frequente na leitura de narrativas literárias. E quanto melhor a obra literária, olha que interessante, quanto melhor a obra literária, mais a imaginamos e a visualizamos, pois somos induzidos pelo texto verbal a criar as imagens da história em nossa imaginação. É a ideia formada pelo leitor sobre a história advinda da palavra escrita. Então, o que ele está dizendo aí, né, de o que faz uma obra literária ser melhor do que outra, está relacionada à questão da visualização, né? A capacidade que o texto verbal traz, né, ao leitor, referente à capacidade deste criar as imagens que estão sendo propostas no texto literário, né? Acionar essas imagens por meio da imaginação. É interessante que o que ele diz tem tudo a ver com o que o Alfredo Bozzi respondeu quando foi entrevistado para o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. O repórter lhe perguntou o que faz um poema ser bom. E ele disse que haviam 2 fatores. Um deles era a questão das imagens, né? A qualidade das imagens que o texto evocaria. Que quanto mais inéditas as imagens que o texto poético fornecesse ao leitor, mais de melhor qualidade seria esse poema, tá? Então, os teóricos vão dialogando entre si, ainda que sem combinar, né? E a gente vai percebendo, né? O que realmente
faz com que uma obra literária seja de melhor qualidade. Ainda o Villagra vai nos ensinar que toda imagem, especialmente em relação à visualidade da literatura, toda imagem necessita da interpretação do leitor, que só consegue fazê-la com base em suas crenças, ideologias e em seu conhecimento prévio de mundo. Aqui é interessante porque é preciso tomar um cuidado, que é o teórico Northrop Frye, no seu livro Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, ele demonstrou-se preocupado em informar o leitor que é importante tomar cuidado, né, com as imagens, assim, quero dizer, tomar cuidado com as imagens, no seguinte sentido, por exemplo, ele vai nos ensinar que nem sempre uma imagem é boa ou má, né? Nem sempre a imagem suscitada no texto é boa ou má, vai depender do contexto. E aí ele vai dar um exemplo bem interessante no texto literário da Bíblia, que é a questão da serpente, né? Ele vai nos dizer que no texto da Bíblia, né, nem sempre a serpente é má. Então é por isso que o leitor, quando ele vai fazer a interpretação, quando a visualidade própria da literatura é acionada, é preciso ele prestar atenção, né? Não rotular todas as imagens como sendo da mesma natureza. Por exemplo, alguém lê um texto e entende que sempre que se menciona a serpente é má, né? É por uma questão de maldade. É o que Northrop Frye nos ensina. No caso da Bíblia, né, ele vai dar o exemplo da serpente. Ele vai dizer que devido ao seu papel na história do Éden, a serpente tem, em geral, uma tradição sinistra na Bíblia, mas ela também pode ser um símbolo da sabedoria genuína. E aqui ele menciona Mateus 10 e 16, e ela também pode ser um símbolo de cura. E ele menciona aqui o livro bíblico de Números, capítulo 21, versículo 9. Então, ele vai, assim, de uma forma esmiuçada, lembrar aquelas passagens, por exemplo, em que o povo de Israel estava no deserto murmurando, e aí Deus permitiu que serpentes muito venenosas aparecessem e fossem atacando, né, as pessoas, e elas fossem morrendo, agonizando com muita dor. Então essas pessoas procuraram Moisés, e Moisés consultou a Deus, e Deus lhe disse para fazer uma serpente de bronze, colocar num lugar alto. E aí a pessoa que fosse picada pela serpente do deserto, ao olhar para a serpente de bronze, ela seria curada. Então, esse é um exemplo que o Northrop Frye faz, né, do conjunto das imagens, né, que permeiam o texto bíblico. Eu quis deixar esse exemplo para vocês, tá? Porque aqui é mencionado, né, que o leitor muitas vezes aciona essas imagens mentais por meio do seu conhecimento prévio. E muitas vezes esse conhecimento prévio, né, ele precisa, às vezes, ser ampliado, né, revisto, para que as imagens do texto literário sejam devidamente apreciadas. Nesse contexto, né, se percebe um evento interessante quando o texto poético fornece tanto as imagens da própria escritura, como as que advêm do conhecimento cultural do leitor. E aí aqui eu selecionei um poema da Raquel Naveira, um fragmento do poema Vênus ao Espelho, no qual a gente percebe trechos, né, que remetem diretamente à tela do pintor espanhol Diego Velázquez. Então, eu vou projetar aqui para vocês a tela, né, a qual me refiro, e vou fazer a leitura do texto, tá? Do poema da Raquel Naveira. E nisso vai ficar bem evidenciada a questão da visualidade na literatura. Nua, reclinada sobre musgo de veludo, Vênus mira-se ao espelho, quadro de cristal polido, seguro por Cupido. Momento de repouso, de ideia clara, contemplar-se é seu gozo, tão atraente, tão fora de qualquer limite. Como vencer essa força dissolvente? Quem não seria seduzido por ela? Quem quebraria esse espelho ardente? Que mortal, que divindade defenderia a honra e a arte? Então você vê nesse poema, né,
o quanto o texto, não só o texto poético, né, aqui, mesmo que não tivesse a imagem, né, que eu coloquei intencionalmente, só o texto poético, né, o leitor, que ao ler esse texto poético, se ele tiver um conhecimento de arte, um conhecimento básico, né, acerca dessa tela, né, ele vai lembrar, né, a leitura do poema, a leitura desses versos, vai fazer com que ele lembre-se, né, de que existe exatamente, né, a tela tal qual o eu lírico está fazendo aqui menção, né, relatando. Porque se ele não tiver o conhecimento da existência da tela do Velázquez, ele vai imaginar, de fato, uma mulher, né, sentada num veludo, reclinada, melhor dizendo, né, num veludo, se olhando no espelho, ele vai imaginar, né? Mas se ele já tiver um conhecimento prévio da tela do Velázquez, ele vai lembrar-se diretamente da tela que está sendo aqui lembrada pelo eu lírico, né? Por meio da intertextualidade. E então, pessoal, por meio desse último exemplo, a gente pode, então, né, mencionar para vocês a importância da visualidade na literatura, né? Por último, aqui, eu quero mencionar um exemplo mais contemporâneo, que foi a obra Pega para Caput, que foi escrita pelo escritor Moacir Scliar, e mais o Josué Guimarães e o Luiz Fernando Veríssimo, tendo as ilustrações ficado ao cargo de Edgar Vasquez. E é um livro que a gente percebe o hibridismo, né, tal qual eu mencionei no início da aula, eu disse no início da aula aqui trazer um exemplo, e é esse o exemplo, o livro Pega para Caput, que você vai ter nesse livro partes do texto em texto escrito, né, em texto em prosa mesmo, e partes dispostas em histórias em quadrinhos. Acontece um intercalamento, e esse livro, que é disposto em 14 capítulos, né, então se caracterizou por ter essa alternância de páginas, ora contendo narrativa, né, narrativa escrita mesmo, texto em prosa, e ora contendo páginas em histórias em quadrinhos, tá? Eu sugiro que vocês, se puderem, façam essa leitura, que é uma leitura bastante interessante, repleta de humor, com ilustrações muito bem elaboradas, ok? As referências mencionadas estão listadas aqui, né, para vocês, com destaque para o livro do Leonardo Villagra, Estudos de Literatura, Análise da Narrativa em suas diversas manifestações, que é um livro que está disponível para vocês na biblioteca digital da nossa instituição. Eu espero que vocês continuem estudando esse assunto, que vocês tenham gostado da aula, e desejo a todos bons estudos.